Como o irmão bem disse aqui, agora há pouco, quando ele veio aqui na frente, ele mencionou que, não sei se vocês perceberam na fala dele, que o motivo de nós não conversarmos com Deus hoje foi por quê? Por causa do pecado. Né? Esse é o motivo de nós não podermos conversarmos com Deus hoje aqui face a face. Mas quando Deus criou Adão e Eva, não era assim. Vocês já leram o relato de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, vocês percebem ali que na viração do dia, Deus ia lá conversar com Adão e Eva. Após a entrada do pecado, isso não foi mais possível, a comunicação direta de Deus com o ser humano. E no livro História da Redenção, a Ellen White ela afirma que Deus enviava anjos também para conversar com Adão e Eva, depois daquele momento. E como que foi a comunicação de Deus então com o ser humano? Se Deus já não podia mais se comunicar de forma direta. Foi como, irmãos? Através do ministério de quem? Dos profetas. Deus então começou a se utilizar do ministério dos profetas para poder conversar com o ser humano. Isaías 59, verso 2, você lembra, né? Está escrito lá. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, por esse motivo, Deus começou a se utilizar de quem? Dos profetas. Números capítulo 12, verso 6, lá diz que Deus começou a utilizar de profetas através de sonhos e visões para poder alertar, então, o ser humano sobre os acontecimentos futuros e direcionar o ser humano no plano da salvação. Baseando-se nisso, tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está aqui em Provérbios capítulo 29, verso 18. E esse texto diz o seguinte: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, o que acontece quando não há profecia? O povo perece. Em outras traduções aí deve estar o povo se corrompe, ou se deteriora, ou coisa do tipo. Se não houver profecias, meus irmãos, o que acontece com o povo? O texto é bem claro, não precisa nem de fazer uma exegese aqui. O povo perece. Só que, eu não sei se vocês já pararam para pensar, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, bom, se não havendo profecia o povo perece, será que se houver profecia, o povo não perece? É o contrário da pergunta, vocês pararam para pensar? Será que se houver profecia, então, o povo não perece? Não, tem um segredo aí. Mesmo tendo profecia, o povo também pode perecer. Tendo profecia, isso não significa que vai haver sucesso. Por quê? Porque precisa de ter algo aí que nós vamos ver aqui agora, num outro texto que eu gostaria de ler com vocês, que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 20. Esse é o segredo, eu diria que esse texto aqui é um dos mais importantes para o nosso sermão desta manhã. Porque aqui o rei Josafá, um rei de Judá, reuniu todo o povo e disse para o povo o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e o que, queridos? E prosperareis. O motivo mais lógico para haver prosperidade no meio do povo é o quê? Acreditar nos profetas. Acreditar naquilo que os profetas falam. E então, qual é o motivo, meus queridos? Qual é o motivo que Deus usa as profecias? Se eu perguntasse para vocês aqui hoje, por qual motivo Deus nos dá então as profecias? Diria que vocês iriam me responder que o maior objetivo das profecias é sobre alerta do futuro, né? Porque Deus, através dos profetas, ele alerta o futuro. Isso, de certa forma, está certo. Eu acredito que essa é a explicação mais lógica. Porque lá em Amós, capítulo 3, no verso 7, o que diz lá? Diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Porque Deus, meus irmãos, é o único ser no universo que conhece o futuro. Se Deus conhece o futuro, ele alerta nós aqui na Terra, que somos seres incapacitados, de descobrir o que vai ocorrer no futuro. Mas agora, sabendo que Deus sabe do futuro, Satanás observa as profecias e o que ele faz? Ele envia então seus falsos profetas. Porque Deus tem os profetas verdadeiros,
que alertam o povo de Deus sobre o que vai ocorrer no futuro, mas o diabo, sabendo disso, ele envia também os seus falsos profetas. Para quê? Para confundir o povo. Então, em toda a história, se a gente for olhar bem aqui, se a gente fazer uma análise, tinha profetas verdadeiros, enviados por Deus, mas tinha também profetas falsos enviados por Satanás. E o objetivo principal, então, das profecias é o quê? É alertar sobre os acontecimentos futuros. Tem uma experiência aqui no livro de 2 Reis, que eu gostaria também de compartilhar com vocês. Veja como que essa história é interessante e impactante aqui no quesito profecia. O texto diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Segue o texto. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Como vocês perceberam ali no relato de 2 Reis, no capítulo 6, estava tendo uma guerra, digamos assim. O rei da Síria estava planejando atacar o acampamento de Israel. Ele chamava os seus homens, os seus militares, os seus generais ali na corte do rei, e eles planejavam atacar o reino de Israel. E o que acontecia, queridos? Vocês perceberam ali o texto? Deus, através de Eliseu, alertava o rei de Israel e o povo de Israel do que o rei da Síria estava planejando. E chegou o momento, queridos, que o rei da Síria reuniu os seus homens e disse: olha, é o famoso dedo duro aqui, né, no nosso século 21. Eu acredito que tem alguém aqui que é dedo duro. Porque tudo o que a gente planeja aqui, o povo de Israel fica sabendo. E aí um deles, dos homens do rei da Síria, diz: não, rei, não é nós. É porque o Deus deles, o Deus de Israel, revela tudo para um homem, um profeta chamado Eliseu, e ele sabe tudo o que o rei planeja aqui na corte do rei. Por isso que eles conseguem escapar das suas estratégias. Então vocês estão percebendo o quanto que a profecia ela é importante? Porque ela adverte o povo de Deus, nós aqui, né, também, sobre as estratégias do diabo na minha e na sua vida. Então esse é o principal motivo de haver profecia. Mas, meus queridos, veja bem, ser um profeta de Deus nunca foi fácil. Nunca foi uma coisa fácil. Eu vou provar isso aqui para vocês em 2 relatos aqui da Palavra de Deus. Vou passar bem rapidinho aqui, para vocês entenderem que ser profeta nunca foi fácil. Tem muitas pessoas aí fora, né, se advogando ser profetas. Aí eu revelo, né, tudo, eu sou profeta, eu conheço o futuro. Essas pessoas se advogam profetas, né? Mas na Bíblia a gente vê a maioria dos profetas, quando eles são chamados por Deus para serem profetas, na maioria das vezes eles rejeitam. E aí Deus tem que ir atrás. Vocês lembram da experiência do Jonas? Vocês lembram da experiência de Jeremias? Jeremias disse que não conseguia falar. Moisés também disse: não, Senhor, não tem condições de ir até o Egito. Você percebe na palavra de Deus que todos os profetas, ou melhor, a maioria, né, deles entendiam a intensidade e a seriedade do que seria ser um profeta de Deus. Por que a maioria deles não queria, meus irmãos? Porque não era fácil ser um profeta. Porque o profeta tinha que falar algo que as pessoas não queriam ouvir. Aqui na experiência aqui de 1 Reis, capítulo 22, eu gostaria que vocês depois fizessem uma leitura desse texto em suas casas. Eu não vou ler todo o capítulo aqui, por questão do tempo, né? Mas essa história aqui é interessante. Aqui, o rei Acabe estava se unindo ao rei Josafá, do reino de Judá, para eles, os dois reinos, juntarem e combaterem o reino da Síria. E a história diz assim: disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Por quê? Porque Acabe, ele consultou 400 profetas e perguntou aos profetas se o povo de Deus, se o povo de Israel, poderia subir em peleja contra os sírios. E os 400 profetas disseram assim: não, pode ir, rei, porque Deus vai entregar os sírios nas mãos de vocês. Só que Josafá, que era o rei
de Judá, você sabe, né? O povo de Deus ficou dividido ali, 10 tribos ao norte e 2 ao sul. Então, nós tivemos ali o povo de Deus dividido por muitos anos. E Josafá, que era o rei do sul, ele perguntou para Acabe assim: Acabe, consulta a palavra do Senhor e a gente precisa saber, antes de ir para a peleja, se Deus aprova ou não essa guerra. E aqui diz o seguinte: então o rei de Israel reuniu os profetas, até 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá. Meus irmãos, presta atenção aqui nessa frase aqui do rei Josafá. Ele ficou preocupado porque os 400 profetas disse que eles poderiam subir para a peleja. E Josafá perguntou para Acabe: mas será que não tem nenhum outro profeta aí? Que ele começou a duvidar da palavra dos profetas, que só falavam o que o rei queria ouvir. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, no caso aqui Acabe, né? Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, o que Acabe disse, meus queridos? Eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. E este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Continuando o texto. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Olha qual foi a resposta do servo de Deus, meus irmãos. Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm, Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Vocês entenderam ali o contexto da situação que estava acontecendo ali? Então 400 profetas disseram: não, pode subir, vocês vão vencer os sírios. E aí Micaías, que era o profeta de Deus, esse era o profeta verdadeiro de Deus, disse: não sobe, se vocês subirem, vocês vão morrer, vocês vão ser como ovelhas dispersas, sem pastor. E para quem já estudou o contexto de 2 Reis, sabe que Acabe foi àquela guerra e ele tomou o quê? Uma flechada e morreu. E o povo de Deus sofreu uma dura derrota naquele embate contra os sírios. Mas isso mostra para nós, essa experiência aqui mostra para nós, que o profeta verdadeiro de Deus, na maioria das vezes, nunca foi bem recebido. Porque ele precisa falar algo que vai de encontro àquela vontade. As pessoas não gostam de ouvir os verdadeiros profetas. Meus irmãos, analisem comigo aqui. Como que terminou a história de Jeremias? Jeremias foi lançado no quê? Numa cisterna de lama. Estevão foi apedrejado. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Daniel lançado na cova dos leões. Isaías cerrado ao meio. Você percebe, estudando a história dos profetas, que eles eram rejeitados. Se vocês encontrarem na palavra de Deus aí um profeta que foi bem amado, que foi bem recebido em sua palavra, eu digo que eu sou um falso profeta. Porque eu estou pregando aqui para vocês que os profetas de Deus nunca eram bem recebidos. Meus irmãos, quando Lutero se levantou contra a Igreja Católica e começou a apontar os grandes erros da Igreja, ele foi bem recebido, queridos? John Hus, Jerônimo de Praga, Jerônimo Savonarola, todos eles foram rejeitados, porque a mensagem de Deus nunca é bem aceita no meio do povo. E o diabo, sabendo disso, ele envia os falsos profetas falando aquilo que o povo de Deus quer ouvir. Tem uma outra história aqui que eu gostaria de passar bem rápido, que eu falei para vocês, aqui em Jeremias capítulo 28, do verso 1 ao verso 3. E aqui diz assim: e sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º mês, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos,
o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Presta atenção nessa frase aqui que ele vai falar. Depois de passados quantos anos, queridos? 2 anos. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. E segue o texto. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Então Jeremias chamou todo o povo e disse: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Então, meus queridos, você conhece muito bem a história. Nabucodonosor invadiu Jerusalém por quantas vezes? 3 vezes. No ano 605 foi a primeira invasão e levou Daniel e seus amigos nessa primeira levada aí. E Jeremias estava pregando que o povo de Deus tinha que ficar quantos anos lá na Babilônia? Quem lembra? 70 anos, isso mesmo, vocês estão bem. 70 anos. Passados, depois da primeira invasão, ali essa visão aqui ocorreu entre a primeira e a segunda. Então, os teólogos acreditam que foi ali depois de 2, 3 anos depois da primeira invasão. O diabo estava levantando um profeta no meio do povo dizendo assim: daqui 2 anos Deus vai voltar com os utensílios, vai voltar com os cativos e vai restaurar aqui o reino, pode ficar tranquilos. E Jeremias falando com o povo, chamou o povo e disse: se cumprir as palavras, se o profeta que profetizar paz, só ao cumprir as palavras dele, ele será reconhecido como de fato um profeta enviado do Senhor. Meus irmãos, qual era mais fácil para o povo daquela época? Ouvir o que Jeremias dizia ou ouvir o que Ananias dizia? Ananias. Era muito mais fácil ouvir o que Ananias dizia. Por quê? Porque o povo não queria saber da notícia de que eles iriam ficar 70 anos lá em Jerusalém, não é? Meus queridos, então aqui eu acredito que você já entendeu que é importante profecia. Nunca foi fácil ser um profeta de Deus. E eu queria trabalhar com vocês aqui agora uma outra direção, também no sentido de profecia, mas uma outra direção aqui no nosso sermão. Veja bem, sabendo que todas as vezes que Deus ele criava um movimento ou levantava um movimento, o que Deus fazia também no mesmo momento? Levantava um profeta, não é isso? Quando Deus precisava de dar uma notícia ou levantava um movimento, ele também levantava um profeta. Foi assim com Moisés. Deus precisava tirar o povo do Egito, o que ele fez? Usou Moisés. Deus precisava de advertir o mundo com o dilúvio, usou Noé. Deus precisava de advertir o povo que se eles não se arrependessem, eles teriam que aceitar pacificamente Nabucodonosor vir a Jerusalém e senão eles seriam cativos, né, e o templo seria destruído. João Batista foi levantado para advertir o povo sobre a primeira vinda de Cristo. Meus irmãos, e veja bem aqui, no ano de 1844 para cá, se cumpriu então aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, e Deus precisava de confirmar tudo aquilo que estava acontecendo, aquelas profecias do livro de Daniel. Ele precisava de confirmar que tudo aquilo era verdade através de quem? Através de um ministério de quem? De um profeta. Então nós temos hoje um profeta moderno no nosso meio, porque era um motivo a mais de Deus testificar tudo aquilo que estava acontecendo. E hoje, meus irmãos, nós temos um profeta no nosso meio. A Ellen White, ela não foi só levantada para guiar o povo adventista, mas o cristianismo no geral. Porque vocês lembram o primeiro texto que nós lemos aqui? Sem profecia, o povo se corrompe. Por que o povo lá fora, a maioria das pessoas dizem que a lei de Deus foi abolida? Porque eles não estudam a palavra de Deus a fundo, porque também eles não têm um profeta moderno. Ou melhor, eles não aceitam esse profeta. Então, queridos, eu estou percebendo na nossa igreja
que nós não estamos dando a atenção devida ao nosso profeta moderno. A serva do Senhor escreveu tantos e tantos livros, livros sobre educação, livros sobre profecia, livros sobre saída das cidades, vida no campo e etc. Foi muitos livros que ela escreveu. Mas as pessoas não têm dado a devida atenção ao profeta que Deus levantou no nosso tempo. Eu estou percebendo que a nossa igreja ela está se dividindo. Uns acreditam no futurismo, outros acreditam no historicismo, outros acreditam no conservadorismo. Mas a igreja está se dividindo, queridos. Baseando-se nisso, eu gostaria, só para você ter uma ideia aqui, tá? Meu objetivo aqui não é denegrir a imagem de ninguém. Eu até orei a Deus antes de elaborar esse sermão, para ver se realmente eu poderia colocar isso. E eu entendi, por Deus, que eu poderia falar o que eu estou falando para vocês aqui hoje. Meu objetivo não é denegrir a imagem de ninguém, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas compreensões de pessoas até importantes na nossa igreja, que está indo de encontro ao que o profeta de Deus falou para o nosso tempo. O Dr. Alberto Tinho, acredito que todos vocês conhecem aqui, é uma pessoa espetacular, eu gosto demais dos ensinos dele, ele é PhD em teologia, é uma das maiores autoridades literárias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho livros dele em casa, gosto muito. O fato de eu discordar com uma pequena frase, um pequeno conceito que ele tem sobre algo, isso não significa que eu o rejeito. Gosto muito dele e tal, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui um vídeo de um assunto que o pastor Alberto Tinho mencionou, e depois nós vamos comparar com os escritos da serva do Senhor, se o que ele disse está certo ou não. Passa para nós o vídeo aí do pastor Alberto Tinho. Algumas pessoas perguntam como harmonizar as declarações de Ellen White sobre sair das cidades e viver no campo e também a necessidade de evangelização dos grandes centros. Bem, sobre esse assunto nós temos duas compilações. Uma mais antiga e conhecida é A Vida no Campo. Ali Ellen White fala de famílias que têm filhos ainda em idade de educação, que seria muito bom viver em contato com a natureza para a formação do caráter e também o ambiente é menos depravado no ambiente rural do que nos grandes centros populacionais, onde a moralidade muitas vezes acaba sendo deteriorada. Mas ao mesmo tempo, ela também fala que como adventistas do sétimo dia, que estamos pregando o evangelho a todo mundo, precisamos evangelizar os grandes centros. E nesse sentido devemos testemunhar para os nossos vizinhos, amigos, no nosso ambiente de trabalho, e Deus coloca o seu povo em lugares estratégicos para poder testemunhar. Seria esse o tempo de sairmos das grandes cidades como adventistas? Creio que não. Se nós saíssemos hoje, as cidades seriam abandonadas e a missão de pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo não ocorreria. Simplesmente como visitantes em uma cidade, nós não nos identificaremos com a população para influenciá-la como devemos fazer, como até em outros dos seus escritos ela fala. No livro Eventos Finais, ela dá algumas orientações muito interessantes. Fala da depravação das cidades e várias outras coisas, mas ela também diz que quando a lei dominical nacional for imposta nos Estados Unidos, este é o sinal para abandonarmos as grandes cidades. O decreto de morte para abandonarmos as pequenas cidades. Então, o tempo ainda não chegou, chegará. Enquanto esse tempo não chegar, como adventistas devemos influenciar o máximo possível no cumprimento da missão nas grandes cidades e em todas as cidades e aldeias desse mundo. Afinal de contas, o mundo deve ser evangelizado em nossa geração e não podemos simplesmente abandonar as cidades e a missão que temos a cumprir nelas por nossa conveniência pessoal. Vocês perceberam aí nas declarações do Dr. Alberto Tinho? Foi perguntado para ele sobre a questão das saídas das cidades. Como harmonizar as declarações de Ellen White sobre a questão do Ministério das Cidades, porque ela escreveu 2 livros, né? Um chamado Ministério das Cidades e o outro Vida no Campo.
E aí, queridos, ele deu uma declaração seguinte: o momento de sairmos das grandes cidades não é agora. É quando vier o decreto dominical, e aí sim nós vamos sair das grandes cidades. Meus irmãos, deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês acreditam nisso, queridos? Sejam sinceros. Vocês acreditam que quando chegar o decreto dominical, eu vou poder, sinceramente, vou poder me preparar para ter uma vida no campo? Eu vou poder comprar? Não, né? Aí, todos aí concordam comigo, acredito. Veja o que a serva do Senhor, o profeta, por isso que o nosso tema aqui do nosso sermão, o quê? Se você quer ser próspero, ouve o que o profeta do Senhor diz. Olha aqui, olha o que a serva do Senhor diz aqui. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 141, a serva do Senhor diz assim: repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será o quê, querido? Será fácil? Será bem sério. Ela está citando aqui a profecia de Apocalipse 3, nós vamos ser proibidos de comprar e vender, meus irmãos. Ela disse, isso é sério. Devemos começar quando? Agora. Devemos começar agora. Isso ela escreveu quando, queridos? Depois vocês pesquisam quando que ela escreveu o livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Há mais de 120, 130 anos atrás. Ela disse assim, devemos começar agora a atender às instruções de que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Vocês perceberam o texto? O aviso de Deus foi dado para nós há mais de 100 anos. Deixa eu só uma nota de rodapé aqui. Veja bem, o ideal de Deus era que todos nós morássemos no campo. Esse é o ideal de Deus. Não era da vontade de Deus que todos nós nos aglomerássemos nas grandes cidades. Mas aí algumas pessoas podem dizer assim, irmão, vocês perceberam ali o que o Alberto Tim falou? Se todos nós sairmos das grandes cidades, nós não vamos conseguir impactar as pessoas. Por quê? Porque Deus precisa de um povo vivendo nas grandes cidades para poder impactar o povo. Agora eu queria fazer uma outra observação com vocês aqui. Queridos, vocês lembram da história de Jonas? Jonas, ele morava na cidade de Nínive, ou ele visitou ela? Ele visitou a cidade. Em menos de 40 dias, mais de 120 mil pessoas se converteram ao Deus verdadeiro. E você sabe como que era o espírito dos assirianos? Não é? Um povo escrúpulo, maldoso, cruel. Tanto é que Jonas até ficou ali, entre aspas, né? Discutiu com Deus, sabia que o Senhor ia perdoar eles mesmo. Então, a Bíblia diz que foram ali pelo menos mais de 120 mil pessoas. Os teólogos acreditam que foi ali aproximadamente 600 pessoas viviam na Síria, na cidade de Nínive, na época do profeta Jonas. Então, só para vocês terem uma ideia, toda a cidade se converteu. Do rei, dos servos, e toda a cidade se converteu, com Jonas visitando a cidade para pregar o evangelho. Isso prova para nós que nós não precisamos de morar dentro das grandes cidades para poder impactar a cidade. Um outro exemplo, vocês lembram da história de Ló? Ló, ele tomou a decisão de morar dentro da grande cidade, da cidade de Sodoma. Quantas pessoas, meus queridos, que Ló conseguiu converter ao evangelho? Ninguém, irmão. Sabe por quê? A própria família de Ló se perdeu. Porque a mulher dele se perdeu, os filhos se perderam, os genros achavam que ele estava fazendo piada. Lê aí o Gênesis capítulo 19 que você vai ver. As duas filhas dele que se salvaram junto com ele, a gente percebeu que elas morarem nas grandes cidades, aquilo impactou elas de certa forma, moralmente falando. Por quê? Porque elas embebedaram o pai para deitar com ele, para poder prolongar a descendência. Então Ló, morando na grande cidade, não conseguiu converter ninguém, perdeu a sua família. Jonas, visitando a cidade, conseguiu converter toda a cidade. E o doutor Alberto Tim disse que o momento de nós sairmos da cidade não é agora. Por quê? Porque Deus precisa de um povo vivendo na cidade para poder impactar. E aqui tem um outro texto da serva do Senhor, que está no livro Vida no Campo, na página 44, e ela responde ao questionamento de alguns, né? Não serão advertidas as cidades? Sim. Não por morar nelas o povo de Deus, mas ao visitá-las, mas ao que, queridos? Ao visitá-las a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra.
Meus irmãos, o texto está aqui em português. Eu não preciso de fazer uma exegese do texto. Está muito claro. Não está no hebraico aqui, não está no grego koiné lá do primeiro século. Está no português. É o português uma língua traduzida do inglês. Só não vê quem não quer. Queridos, o dom profético foi dado à serva do Senhor e nós precisamos nos atentar. Senão todos nós vamos perecer. O problema de comprar e vender, queridos, vai ficar difícil no futuro. Então eu vou esperar o decreto dominical, onde eu não vou poder mais comprar, eu não vou poder mais abastecer o meu carro, eu não vou poder mais vender a minha propriedade, para eu poder comprar o terreno no campo, para daí esperar não sei quanto tempo para a mandioca começar a nascer e as outras legumes, verduras. O que vocês acham que vai acontecer comigo, queridos? Não vou usufruir. Melhor, nem vou comprar, né, irmão? Porque no decreto dominical eu não vou poder comprar e vender. A menos que eu aceite a marca da besta. É a única solução, só se eu aceitar a marca da besta. Veja bem aqui agora. Eu gostaria de mostrar para vocês também um vídeo de um outro pastor muito relevante, né, na nossa igreja. Irmãos, volto a repetir, meu objetivo aqui não é denegrir a imagem de ninguém, mas eu vejo que o pastor Samuel Ramos, eu até concordo com muitas coisas que ele fala, né, um pastor ali sincero naquilo que ele crê, né, mas eu estou percebendo que ele está destruindo a interpretação adventista desde lá da época dos pioneiros, queridos. A interpretação dos adventistas, principalmente em termos de profecia, é o quê? É a visão historicista. A nossa visão é uma visão historicista das profecias. Ele está pegando e jogando praticamente tudo para o futuro. Veja o que ele afirmou aqui nesse vídeo sobre a questão de Apocalipse 13, verso 5, da questão dos 42 meses lá e também das trombetas. Olha o que ele falou aqui nesse vídeo. Esse não é o contexto bíblico do capítulo 13? Será que eu posso tirar um verso do capítulo 13 e jogar para a Idade Média, quando o capítulo 13 inteiro está falando do tempo do fim? Não existe nenhum verso do capítulo 13, irmãos, falando do passado. Todos os versos do capítulo 13 estão mostrando o papado sendo ferido, 1798. E dali começa a falar da recuperação do poder papal, 1929. E continua a recuperação. E ele está se recuperando até hoje. E finalmente, a partir do capítulo 13, verso 11, irmãos, mostra o poder dos Estados Unidos se unindo com o poder papal. A partir do verso 11, mostrando os Estados Unidos se unindo ao poder papal e fazendo com que o mundo todo adore o poder papal. Instituindo o decreto dominical, o sinal da besta. Todo o contexto do capítulo 13 está mostrando o tempo do fim. Posso eu tirar só o verso 5 e jogar para a Idade Média? É quebrar o contexto do capítulo 13, que é o tempo do fim. Eu respeito aqueles que aplicam os 42 meses para a Idade Média. Mas o que eu digo é que aplicar só para a Idade Média, por quê? Só para a Idade Média. Quem disse que é só para a Idade Média? Entende? Então nós respeitamos quem aplica, mas nós não podemos falar categoricamente, não, esses 42 meses são só para a Idade Média. Por quê? Porque quando Deus fala de tempo profético, Ele não usa a forma comum de se falar. Quando Deus usa a forma comum de se falar, é tempo o quê? Hein? Literal. Então, 42 meses é a forma comum de se falar. Quando Deus quer falar do tempo profético, Ele não fala 42 meses, Ele fala um tempo, tempos, metade de um tempo. Das 7 trombetas, só existem 2 trombetas que têm um período de tempo específico. As 4 primeiras trombetas não mencionam nem dia nem mês de duração, nenhum tempo de duração delas. Mas na 5ª trombeta é falado de forma clara que durará 5 meses. E na 6ª trombeta também fala de forma clara que vai durar um dia, um mês e um ano. Ou seja, 360 mais 30 e mais 1 são 391 dias. A duração da 6ª trombeta é a duração de uma guerra mundial. Percebam que aqui menciona um exército de 200 milhões de soldados, verso 16. E o número
dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Um exército de 200 milhões é uma guerra mundial. E aqui diz no finalzinho do verso 15, a fim de matarem a terça parte dos homens. A terça parte da população mundial será morta, mas não o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo e batizado pelo Espírito Santo. Então, como vocês perceberam aqui, eu não sei se tem alguém adepto aqui, tá? As teorias do pastor Samuel Ramos, mas eu queria que você raciocinasse. Porque, na verdade, nós não podemos ter uma fé cega, queridos, nós precisamos de raciocinar. Deus nos deu a razão para isso, raciocinar. Ele disse que os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, são um tempo literal que vai ocorrer no futuro. A partir do momento que der o decreto dominical, nós vamos ter 3 anos e meio do reinado do papado para então chegar à volta de Jesus. Ele também mencionou que a quinta e a sexta trombetas vão ocorrer na onde? No futuro. Agora, eu gostaria de dizer para vocês, ele falou no vídeo, né? Quem disse que 42 meses são aplicadas ao passado? Vamos ver o que a serva do Senhor disse aqui no livro Grande Conflito, na página 266. Os períodos aqui mencionados, 42 meses, ou seja, os 42 meses que ele está falando lá, que é literal, que vai ocorrer no futuro, e 1260 dias são o que, meus irmãos? São o mesmo, representando igualmente o tempo em que a igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminaram, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Outro texto aqui, só para confirmar e corroborar aquilo que nós estamos dizendo aqui, a serva do Senhor diz assim, no livro Grande Conflito também, na página 439, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e diz o profeta, viu uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morta. E aí agora ela vai fazer de novo a explicação, queridos. Os 42 meses são o mesmo que tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. E aí ela continua dizendo a mesma coisa, né? Que ela disse lá, na página 266. Meus irmãos, então, é literal ou não? Ou é simbólico isso aqui? Isso aqui estava servindo da Idade Média. A opressão papal lá de 538 até 1798. Um dos fracassos que pode ocorrer na Igreja Adventista, assim como ocorreu com os judeus, com o povo de Israel lá no passado, é o quê? É porque não estão dando a devida atenção ao profeta de Deus. E outra coisa, olha que coisa absurda você acreditar que vão ser literal esses 3 anos e meio aqui, né, que ele está dizendo, os 42 meses. Se der o decreto dominical hoje, você joga então 3 anos e meio, você descobre o quê? A volta de Jesus. E aí, meus irmãos, tem um texto aqui também no livro Grande Conflito, na página 640, que ficaria sem sentido Deus mostrar para os servos dele o dia da volta, sendo que eu já sei que são 3 anos e meio, eu parto do decreto dominical, eu chego lá, eu já sei a volta de Jesus, não preciso de Deus me mostrar mais. Olha o que a serva do Senhor diz aqui. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e reafirmando o concerto eterno com o seu povo. Semelhantes a estrondo do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no céu. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Então você percebeu? A Ellen White está dizendo que isso aqui é depois do decreto dominical, depois da crise que vai ocorrer. Momentos antes da volta de Jesus, o que Deus vai fazer? Deus vai mostrar para os servos o momento certo da volta de Jesus. Mas se eu já sei que é 3 anos e meio, eu não preciso de Deus me mostrar de novo. Para que me mostrar de novo? Eu já sei, é só fazer a conta. Deu o decreto dominical hoje, eu parto 3 anos e meio para o futuro, eu cheguei na data da volta de Jesus. Isso é marcação de data, querido, só que as pessoas não enxergam. As pessoas não conseguem entender. E outra questão, quando ele falou sobre as trombetas, a 6ª trombeta e a 5ª que estão no futuro, veja aqui o que a serva do Senhor escreveu aqui no livro Grande Conflito, na página 334, 335. Já estamos chegando no final da nossa mensagem, tá? Acho que é no máximo mais 5 minutos aqui. No ano de 1840,
outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Veja que a serva do Senhor está falando que outro notável cumprimento de profecia. Que profecia é essa? 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9. Meus irmãos, o que está escrito em Apocalipse 9? A 5ª e a 6ª trombeta. Predizendo a queda do Império Otomano, segundo os seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, e poucos dias apenas antes do seu cumprimento, escreveu. Segue o texto. Isso aqui foi o que Josias Litt escreveu, né? E ela pegou e colocou no livro Grande Conflito. Admitindo que o primeiro período de 150 anos, ou seja, isso aqui é da 5ª trombeta, se cumpriu exatamente antes de que Diacose subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, é isso aqui que o pastor Samuel Ramos está colocando lá para o futuro. Terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E aí Ellen White complementa, no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Eu acredito que eu não preciso de delongar mais nesse assunto. A serva do Senhor, meus irmãos, ela disse aqui, bem claro para mim e para você, que o cumprimento da 5ª e da 6ª trombeta se cumpriu aonde? No passado. 1840 se cumpriu a queda do Império Otomano, era previsto ali o cumprimento da 6ª trombeta. Não vou entrar em detalhes aqui agora por causa do nosso tempo, mas depois vocês estudem mais aprofundado nesse assunto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, queridos? Credes no Senhor vosso Deus e prosperareis. Credes nos seus profetas e prosperareis. A única maneira da igreja prosperar é crer nos profetas, ou seja, crer no dom profético. Nós estamos numa crise ali fora, no mundo geral, no cristianismo geral, nós estamos numa crise hermenêutica muito grande, porque as pessoas elas não conseguem entender textos simples da palavra de Deus. Por quê? Porque elas não usam os princípios hermenêuticos adequados. A mesma coisa, meus irmãos, que os evangélicos lá fora fazem com a Bíblia, nós fazemos com os escritos de Ellen White. Nós pegamos texto fora de contexto, nós não analisamos o contexto histórico, para quem ela disse, e aí nós fazemos confusão. Por isso que na igreja tem uma ala dizendo que, não, isso aí vai acontecer no futuro. A outra ala, não, isso aqui aconteceu no passado, e a igreja é dividida. E aí eu pergunto para vocês, divisão na igreja de Cristo é sinônimo de sucesso, queridos? Na época de Jesus, qual foi um dos principais motivos porque os judeus rejeitaram Cristo? Qual foi um dos principais motivos? Porque eles rejeitaram a voz dos profetas de Deus. Rejeitando a voz dos profetas, logicamente, o fracasso vai acontecer. Existiam, meus irmãos, mais de 400 profecias concernentes ao primeiro advento do Salvador. Os judeus tinham aonde Jesus nasceria, cidade de Belém, Miqueias capítulo 5, verso 2, as palavras que Jesus ia proferir na cruz, Salmo 22, verso 1. Isaías 9, verso 6, profetizou a vinda de Jesus. Isaías 53, meus irmãos, aquelas pessoas que pregavam todos os sábados lá no templo, cantavam, pregavam ali Isaías 53, como que eles observaram Jesus e não pensaram, peraí, não, esse aqui que é o que está falando da profecia? E o povo de Deus era assim, os saduceus acreditavam de uma forma, os fariseus acreditavam de outra forma, os zelotes acreditavam de outra forma, os essênios rompeu com eles e foi morar no deserto. Resultado, fracasso. Fracasso. E a serva do Senhor diz no livro Deserto das Nações, página 115, que Satanás estudou as Escrituras, olha só, o diabo estuda as Escrituras, e operou de geração em geração para desviar o povo da mente de quem? Dos profetas. Meus irmãos, nós precisamos de ouvir o que o profeta de Deus diz, não é o que o pastor diz, não é o que o doutor em PhD diz, não é o que eu aqui estou dizendo. Confira você nas Escrituras. Nós somos um povo abençoado por Deus. As pessoas lá fora não têm nem ideia do grande conflito que está acontecendo, e nós não, nós temos aqui tantos livros da serva do Senhor, as pessoas não leem. Minha esposa está aqui de prova, em algumas igrejas, ela sabe se eu estou mentindo aqui ou não, eu cheguei a ajoelhar, meus queridos, eu fiz isso em algumas igrejas, pedindo o povo para ler o livro Grande Conflito. Eu ajoelhei,
Por quê? Porque as pessoas não querem estudar, não querem dar ouvidos ao profeta de Deus. E por isso que há essas divisões na igreja. Mas eu queria ler um último texto aqui da serva do Senhor para poder encerrarmos o nosso sermão dessa manhã. O texto está no livro Vida e Ensinos, na página 206. Veja o que a serva do Senhor escreveu. Testifico aos meus irmãos e irmãs que a igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Queridos, que texto maravilhoso. A igreja, por mais que ela seja débil, por mais que ela seja defeituosa, porque a igreja, meus irmãos, teologicamente falando, ou melhor, doutrinariamente falando, nós temos que crer, né? A igreja, ela prega todas as verdades da palavra de Deus. Para isso nós fomos chamados, para restaurar todas as verdades da palavra de Deus que foram lançadas por terra, lá em Daniel capítulo 8, verso 12. Só que ela é dirigida por quem? Por pessoas falhas, igual a mim e você. Em algum momento eu e você podemos falhar. Nesse sentido, ela disse, por mais que defeituosa e débil a igreja seja, mas é o único objeto, queridos, que Deus confere, que Cristo confere sua suprema atenção aqui na terra. Eu estou falando isso aqui, sabe para quem? Porque tem muitos subversivos dentro da nossa igreja. Ama criticar a igreja. Ama criticar as pessoas. Tem pastores ruins, irmãos? Tem. De fato tem. Que não estão pregando a verdade presente para o nosso tempo. Mas tem pastores bons também. E eu queria saber, esses subversivos aí, eles, sabe, se eles realmente entenderam aqui o que a serva do Senhor está dizendo nesse texto. Muito cuidado com o que você fala da igreja. Porque é o único objeto, queridos, na terra que Jesus confere sua suprema atenção. Então, para de ficar criticando a igreja. Estude você a Bíblia, estude você o Espírito de Profecia. Porque na maioria das vezes as pessoas que criticam são as que menos fazem. Tem um amigo meu que disse, né? Aqueles que não trabalham, dão trabalho, né? Acredito que você já deve ter ouvido essa frase por aí. Então é isso, meus queridos. O segredo do sucesso é Jesus. Você já ouviu falar essa frase aí, né? Se eu pudesse parafrasear essa frase, eu diria: o segredo do sucesso é ouvir o quê? O dom profético, o Espírito, né? O testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o quê? O Espírito de profecia, o dom profético. O dom profético foi dado ao povo de Deus para quê? Para direcionar o povo de Deus. Para isso foi dado o dom profético para a igreja de Deus. Então, muito cuidado, porque na nossa igreja, infelizmente, tem surgido muitos subversivos, que surgiram só para poder atacar a instituição. Mas e vocês? Quem está nesse caminho? O que está fazendo para melhorar a igreja? Os apóstolos receberam a chuva serôdia porque eles estavam unidos na obra ali em Atos capítulo 1. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos entender, né, a importância do dom profético que foi dado à sua igreja.